abençoe nossos irmãos, preciosos ouvintes, que estão acompanhando conosco nossa programação aqui na Rádio Fundamental, com o programa A Voz de Deus, sob a responsabilidade deste que vos fala, Pastor Wanderley Costa. Mais uma vez, nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo, Por que Jesus ainda está no trono de intercessão. Nesta programação, nós iremos dar continuidade, se assim o Senhor Deus permitir, na terceira parte deste maravilhoso tema, deste maravilhoso estudo que nós estamos em andamento. Se Deus permitir, nós iremos tratar um pouco sobre este tema que é de total relevância e importância para nós que cremos na mensagem deste último dia, na qual Deus enviou um profeta para trazer-nos a restauração de todas as coisas e assim também revelar os mistérios que estavam escondidos, que estavam ocultos durante o período das eras da igreja. E nesses dias ele tem restaurado por meio do ministério profético de Malaquias, capítulo 4, 5, 6, de acordo com Jesus Cristo em Mateus 17, 11, e também de acordo com Apocalipse 10, 7, que nos dias da voz deste mensageiro, todos os mistérios seriam revelados ou restaurados à igreja. A igreja teria, assim, o conhecimento do que era, do que é e do que seria. E nós estamos aqui, mais uma vez, para podermos dar continuidade a este assunto, pela qual já passamos pela primeira parte, na qual a primeira parte nós falamos sobre eventos que estão no passado e eventos que estão no futuro. Na segunda parte nós falamos sobre os tempos verbais, e agora nesta programação, nessa terceira parte, nós vamos falar sobre o intervalo. Nesta programação nós vamos falar sobre o intervalo entre as eras da igreja e os selos. Lembre-se, nós estamos falando sobre por que Jesus ainda está no trono intercessório, no trono de intercessão. Esta é a terceira parte da programação. Para aqueles que não tiveram ainda acesso ou ouviram a primeira parte, segunda parte, ligue-nos, entre em contato conosco e nós disponibilizaremos os CDs para vocês ter um melhor acompanhamento. Nesta parte, nessa terceira parte, eu quero falar em duas partes esse assunto do intervalo. Eu quero falar nesta terceira parte sobre o intervalo e na quarta parte, no mesmo assunto, eu quero falar intervalo, redenção e possessão. Depois nós iremos continuar com a quinta, sexta, até onde Deus nos permitir. Mas, para nós continuarmos nesse assunto, vamos abrir nossas Bíblias. Eu estou com a minha Bíblia, eu gostaria que nós, os ouvintes que estão acompanhando, poderia também abrir sua Bíblia. Minha Bíblia está aberta no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 1. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Bom, essa é a escritura que nós vamos tomar para falarmos sobre por que Jesus ainda está no trono de intercessão, terceira parte, intervalo. Muito bem, meus amados e preciosos ouvintes, pela graça de Deus, Deus tem nos dado muitíssimas bênçãos e nós estamos agradecidos ao Senhor por ter nesse tempo aberto nosso entendimento para compreender as Escrituras. É um fato muito importante na vida do cristão, é ter o seu entendimento aberto. Porque enquanto o nosso entendimento está obscurecido, está entenebrecido, em outras palavras, não temos ainda conhecimento ou não temos a revelação do que é, das coisas que foram, ou das coisas que são, ou das coisas que serão. Por isso que foi necessário que nesse tempo, nesta última era, a era de Laodiceia, Deus proveu para nós
um mensageiro já prometido nas Escrituras, nas quais traria para nós esta grande revelação. E quando isto é alcançado no coração dos eleitos, já não resta mais nenhuma complicação, já não há mais nenhuma interpretação, já não há mais nenhuma confusão, porque Deus proveu a mensagem para este dia exatamente para isso, para nos tirar do enredo, para nos tirar da confusão religiosa que impera hoje através desse movimento religioso pentecostal, desse movimento ecumênico, desse movimento hoje de igrejismo, de igrejologia, nas quais subdivide em vários sistemas e dogmas e preceitos que são colocados por homens. E assim Deus nos agraciou através desta mensagem para nos livrar, conforme Apocalipse capítulo 18, versículo 4, atendemos o clamor, o grito, Atendemos o brado do Senhor quando disse: sai dela, povo meu, e não sejas participante dos seus pecados. Sai dela, povo meu, sai da confusão, sai do religiosismo, sai do igrejismo, sai do sistema, dos dogmas. E assim, graças a Deus, nós demos um passo muito forte, muito adiante na presença do Senhor, porque voltamos aos princípios, à doutrina apostólica, e assim estamos tentando caminhar nos passos dos nossos pais apostólicos, obedecendo e obrando conforme a doutrina apostólica, de acordo com o livro dos Efésios, capítulo 2, verso 20. Então, para nós continuarmos aqui, nós vamos recapitular um pouco sobre os dois temas anteriores que nós falamos sobre por que Jesus ainda está no trono de intercessão, primeira parte. Nesta primeira parte, apenas recapitulando para os nossos irmãos ouvintes que não acompanharam, nós falamos ali sobre eventos que estavam no passado e eventos que estavam no futuro. Nós estávamos falando exatamente sobre o período das eras da igreja, o período das eras, na qual depois nós falamos sobre o tempo verbal, onde nós entramos no período na qual saltamos do capítulo 2 e 3 de Apocalipse, que são as eras da igreja, e então entramos no capítulo 4 de Apocalipse, na qual o irmão Branham faz ali aqueles 3 estudos: Apocalipse 4, primeira parte, segunda parte, terceira parte. E então nós iremos dar continuidade a este assunto, entrando exatamente no intervalo. O intervalo é uma mensagem que faz parte do conjunto dos 7 selos. Os 7 selos abarca 10 mensagens, na qual começa com Deus em simplicidade, assim como também as eras da igreja compõem 10 mensagens, começando com a revelação de Jesus Cristo. E assim, diante disso tudo, nós encontramos que assim, quando o irmão Branham termina a série de Apocalipse capítulo 4, primeira parte, segunda parte e terceira parte, ele entra exatamente no intervalo. Ele entra no intervalo exatamente já dentro da programação dos selos, mas voltando para o capítulo 5. Se vocês observarem, quando o irmão Branham prega o intervalo, ele não usa o capítulo 6 do 6º selo, começando do primeiro selo. Ele usa o capítulo 5. Se vocês observarem na mensagem a brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos, ou intervalo, nós vamos observar que ele usa o capítulo 5
de Apocalipse para pregar o intervalo, e não, na verdade, o capítulo 6 que fala sobre os selos. Mas como o intervalo faz parte dos selos, do conjunto da obra, ele coloca ele dentro dos selos. Mas, na verdade, ele fala no capítulo 5 sobre o intervalo. Então, vocês vão descobrir isso no parágrafo 23 da mensagem A Brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos, ou intervalo, para quem queira. Ele diz no parágrafo 23, nós vamos passar agora para o capítulo 5. Veja bem, capítulo 5. Agora, estes não são os 7 selos. Veja bem, o irmão Brana está falando na mensagem o intervalo, que faz parte do conjunto dos 7 selos, mas na verdade ele está falando do capítulo 5 de Apocalipse, que não são os 7 selos. Quero que vocês frisem bem isso aí, que eu estou falando a brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos na capa roxa. No parágrafo 23, ele disse, nós vamos passar agora para o capítulo 5 de Apocalipse. Agora, este não são os 7 selos. Esta é a brecha, é o intervalo entre as eras da igreja e os 7 selos. Então, nós vamos observar que o irmão Brana está mostrando aqui para os irmãos, à medida em que ele estava entrando nos selos, para vocês observarem que antes mesmo dele entrar no primeiro selo, para estudar com a igreja, ele fez menção, primeiro, de entrar exatamente no capítulo 5, para mostrar verdadeiramente o que era o capítulo 5. Depois, ele entra em Deus, revelando, escondendo-se em simplicidade. E depois é que ele entra no primeiro selo, logo após, depois desses assuntos na qual ele fala. Por isso que nós vamos, nesta programação, falar um pouco exatamente sobre isso, para nós termos o conhecimento melhor disto, para nós podermos ter um melhor entendimento sobre as coisas. Muito bem, vamos observar que ele diz no parágrafo 24 da mensagem A Brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos, ou intervalo. O que é intervalo? O intervalo é uma descontinuidade de uma coisa. Observamos que, vamos pegar um exemplo bem fácil. Suponhamos que alguém esteja assistindo um filme, por exemplo. Uma comparação que eu estou fazendo. E então ela está assistindo um filme, está passando um filme numa tela. De repente, corta-se e existe um intervalo daquele capítulo para o próximo capítulo. Não importa quanto tempo vai durar esse intervalo, se vai ser de 2 minutos, se vai ser de 3 minutos, se vai ser de 4 minutos. Mas nesse intervalo, a pessoa que está assistindo, ele vai no banheiro, ele vai na geladeira, toma um copo de água, talvez vai lá fora, estica os braços, estica as pernas e depois volta para dar continuidade àquilo que ele estava assistindo. Mas aquilo que ele volta para assistir não é o mesmo quadro que ele deixou no capítulo anterior. Ele volta depois do intervalo, já com outra cena. Ele deixa uma cena, entra no intervalo e quando volta do intervalo, ele já entra em outra cena. É apenas um exemplo que eu estou dando para os irmãos terem uma compreensão melhor do que nós estamos falando. Então, observamos que no parágrafo 24 da mensagem, o intervalo, capa roxa, ele diz o seguinte, e houve um quarto capítulo, ou melhor, de Apocalipse. Observe que o irmão Brana, ele pregou a série Apocalipse capítulo 4.
trono de misericórdia, 24 anciãos, e assim vai. Então observe que ele diz, houve um quarto capítulo, ou melhor, de Apocalipse, e nele foi revelado algo que aconteceria depois que a igreja subisse. Pois a igreja sobe no capítulo 3 de Apocalipse. Veja bem, quero que os irmãos prestem atenção, que Deus trata com a igreja durante 2000 anos, e este é o período gentílico, é o período na qual Deus visita os gentios para tirar do meio dele um povo para o seu nome. Neste período, ele está entre as eras da igreja, semelhante a um filho do homem, andando entre os 7 castiçais. Nós observamos que essa é a dispensação do Espírito Santo. Cristo na igreja, a esperança da glória. Enquanto que nesse período, o Cordeiro, ele está no trono de intercessão, fazendo intercessão por todos aqueles pelas quais o leão havia sido vencido, a qual o leão venceu, e agora ele estava fazendo o trabalho de intercessão para poder, naquilo que ele venceu, naquela redenção, agora trazer, chamar, durante o período de 2000 anos, durante o período gentílico, durante o período de 7 eras, naquele livro na qual todos os nomes estavam ali. E ele fica ali durante esse período intercedendo até que o último eleito haja entrado. Entrando o último eleito, sucede o arrebatamento, sucede o rapto. Então, este eleito, ele é posicionado, este último eleito, ele é posicionado no corpo de Cristo. E quando este último membro do corpo místico, não membro de igreja, não membro de um companheirismo, mas o membro do corpo místico, espiritual de Cristo, é lançado ao cloro, o seu nome é reconhecido no livro, imediatamente sucede o rapto, porque não existe mais mediação. Então, nesse período, Deus trata com a igreja nos 2 primeiros capítulos. Deus trata no capítulo 2 e 3, durante as eras da igreja. Então, no capítulo 3 de Apocalipse, que é a última era da igreja que Deus trata, Deus leva a igreja, leva ela num rapto, num abrir e fechar de olhos. Deus leva ela e então Deus só retorna com ela no capítulo 19 de Apocalipse. Então quero que vocês prestem bem atenção, que Deus só retorna com ela no livro capítulo 19 de Apocalipse. Durante os selos, quando o irmão Branham prega os selos, veja que a noiva, ela é levada no capítulo 3, arrebatada no 4º selo. Quero que vocês prestem bem atenção aí, porque dentro do capítulo 2 e 3 de Apocalipse, que é as eras, existe o primeiro, o segundo e o terceiro e o 4º selo. Cristo arrebata a igreja no capítulo 3 de Apocalipse, retorna no capítulo 19. No 4º selo, Deus arrebata a igreja no capítulo 3 de Apocalipse, que é a última era da igreja. Então, observe, a igreja sobe no capítulo 3 de Apocalipse e não retorna até o capítulo 19 de Apocalipse. Por conseguinte, a igreja não passa pela tribulação, ou seja, a noiva.
Eu sei que isto é contrário ao ensinamento de quase todos os mestres com quem já conversei. Isto é o irmão Branham dizendo. E eu não pretendo discordar. Eu pretendo ser seu irmão. Não obstante, eu devo ensinar exatamente como eu posso ver isto. E se eu não fizer, eu não posso unir isto. Vejam vocês? E agora, se ela sobe antes da tribulação, eu quero subir com ela. Esta é a coisa principal. Então, nós observamos aqui que o irmão Branham está falando exatamente sobre isso. Então, existe um intervalo entre as eras da igreja e os selos. O intervalo entre as eras da igreja e os selos está exatamente no capítulo 5. No capítulo 5 é que existe o intervalo. Mas vamos observar aqui, em termos, observar o que na verdade esta brecha, este intervalo, significa e por que existe esse intervalo. A brecha, por exemplo, o intervalo, é uma espécie de marco para muitos que alegam que Jesus saiu do trono de intercessão em 1963. Ou para aqueles que deram uma reformulada nessa tese e agora viu que a coisa não estava dando certo, agora já começa a alegar que foi o trono de intercessão que mudou de lugar. Então, se nós lermos alguns parágrafos isoladamente, pelo fato do irmão Branham usar o mesmo tempo verbal passado, extraído da narração de João e até citadas em mensagens anteriores, deste modo, como já foi explanado anteriormente nas outras mensagens que nós pregamos, passa-se uma impressão de que aconteceram naquele exato momento. Por exemplo, se você pegar Apocalipse 3, Apocalipse 4, aqueles estudos do irmão Branham, ali dá a entender que ali tinha acabado tudo. Mas não, as pessoas esqueceram de olhar o tempo verbal e a continuidade da mensagem. Então observe que, ao perceber outros parágrafos, por exemplo, em que o irmão Branham se volta ao presente, porque o irmão Branham vai no futuro e depois volta ao presente, vai no futuro, volta ao presente. Se as pessoas não tiverem um entendimento exato sobre isto, então as pessoas ficam todas confusas. E o irmão Branham deixa claro que Jesus deixará o trono de intercessão no futuro, quando o último eleito entrar. Jesus está esperando a reivindicação, mas ele não reclamou sua possessão ainda. Presta bem atenção, o trabalho de redenção já foi feito. O trabalho de redenção já foi efetuado. Porém, Cristo ainda não reclamou a sua possessão ainda. Quando será isso, pastor? Será exatamente quando este último membro no corpo de Cristo, quando este último nome for reconhecido no livro da vida do Cordeiro, quando ele for lançado ao cloro do sangue do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo a mensagem do dia através da revelação. Aí, o corpo do Senhor Jesus Cristo se fecha por completo, desde a primeira era até a última era, dando a entender o que Paulo disse em Romanos, até a plenitude, quando haja a plenitude dos gentios, haja entrado. Jesus chamou isso de consumação das eras. Eu estarei convosco até a consumação das eras. Então, observe bem que uma outra coisa que um selo, por exemplo, significa é uma posse. Selo é uma posse. O selo tem uma marca nele, mostra posse. Quando você é comprado pelo sangue de Jesus Cristo, é selado pelo Espírito Santo, você não pertence mais ao mundo ou às coisas do mundo. Por exemplo,
a redenção já foi feita. A redenção já foi feita, ou seja, a compra. Logo depois dessa compra existe o selo. Existe o selo da entrega, o selo da possessão. No entanto, todos aqueles eleitos que estão no livro, a compra já foi feita, a redenção já foi feita. Porém, aquele último membro deve chegar ao selo, para então Deus chegar na sua posse. É como você comprar algo pela... Vamos pegar aqui um exemplo meio grotesco, um exemplo meio assim. Suponhamos que eu compro alguma coisa na internet. Eu compro algo na internet. Eu vejo um produto na internet e então eu compro pela internet. Eu passo o meu cartão. E então eu comprei aquele cartão. Aquele valor já foi debitado na minha conta. Aquilo já é meu por causa da compra. Aquilo já é meu por causa da compra que eu fiz. Porém, aquilo não chegou na minha mão ainda. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Eu comprei aquilo já é meu. Eu tenho o comprovante que é meu, eu tenho o comprovante da compra, da data, de tudo. Então, Jesus tem o comprovante. Jesus tem o comprovante da data, o dia que ele, ali o tempo que ele morreu, a era em que ele morreu, o tempo que ele veio nessa terra, o tempo que ele deu seu sangue, deu sua vida. Ele tem o direito, ele comprou. Porém, ele ainda não tomou posse da sua possessão comprada, redimida. Para isso, ele espera que o último eleito entre para ele tomar de vez a possessão e estar com a noiva para sempre. Então, é um exemplo que eu estou dando para os irmãos entenderem. Então, eu comprei, paguei, tenho o bilhete, tenho isto, porém, eu ainda não recebi a mercadoria. Talvez leve 2, 3, 4, 5 dias até que aquilo que eu comprei chegue nas minhas mãos. É meu. Então existe muitas coisas que às vezes servem como base e exemplo para nós termos um entendimento melhor sobre essas coisas. Então observe que no livro de João, Apocalipse, capítulo 5, nós encontramos ali, que nós acabamos de ler, que viu um livro selado com 7 selos. O livro estava selado. Para nós entendermos isso claramente, nós não podemos ir há 2000 anos atrás, nós temos que ir lá atrás, bem lá atrás. Nós temos que ir lá no princípio, onde tudo começou. Nós temos que ir lá onde o primeiro filho de Deus aqui na terra perdeu o direito. Foi Adão. Veja que Adão, ele estava aqui na terra usufruindo todos os direitos que Deus lhe deu aqui na terra. Ele comandava a terra, ele era um Deus amador aqui na terra. Ele tinha essa jurisdição aqui na terra. Adão, ele tinha o livro de redenção na mão. Adão usufruía da árvore da vida que estava no meio do jardim do Éden. Adão tinha vida eterna. Adão tinha gozo eterno. Adão tinha tudo isso. E o livro da redenção estava com Adão, estava na mão de Adão, porque ele tinha direito à árvore da vida. E a árvore da vida é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, quando o homem quando o homem se distanciou da presença de Deus por incredulidade, quando o homem se distanciou da presença de Deus, ele também se distanciou deste livro. Porque aquilo que estava na mão de Adão retornou ao dono original. E retornando ao dono original, o julgamento, o trono de julgamento, ficou no céu. Então, Deus tomou o livro de volta. O livro voltou para o dono original. Vejam bem. Então, quero que vocês observem bem que aquele título de propriedade
que estava na mão de Adão, que Deus colocou na mão de Adão, Deus colocou na mão de Adão toda a possessão da terra. Adão tinha jurisdição. E, no entanto, Adão perdeu aquele título de propriedade e aquilo voltou para o proprietário original, voltou para as mãos de Deus. É por isso que aquele que estava sentado no trono segurava o livro na mão, selado com 7 selos. Porque desde quando Adão caiu, aquele livro de redenção estava na mão do dono original. Então vocês observam bem que ao perder aquele título de propriedade, Deus Todo-Poderoso, era ele, estava com ele. O documento de propriedade da terra, da vida eterna, quando Adão o perdeu. E as mãos sujas de Satanás, então não puderam tomá-lo. Por isso ele voltou para o proprietário original. Satanás queria tomá-lo, então voltou para o dono original, para o proprietário original, que era Deus. Deus, ele mesmo. Nós vamos encontrar isso apenas em um minuto, para vocês entenderem isto. Então, o que acontece? Então, quando Adão perde aquele título de propriedade, aquilo estava com Adão. Presta atenção, todos os nossos irmãos que vão acompanhar esse estudo, quero que vocês prestem. Aquele título de propriedade estava na mão de Adão. Esse trono estava na terra. Mas quando Adão perdeu, Satanás queria lançar a mão daquilo. Então Satanás não pôde, Deus o recolheu. Deus tomou aquilo e voltou para o dono original. E tirando Adão do Éden, expulsando ele do Éden com a sua esposa e amaldiçoando a serpente também saindo do Éden. Então, quando aquilo volta para o dono original, ele então toma esse livro, voltando para o dono original, toma esse livro, se assenta no trono com ele em sua mão. O documento de propriedade. Vê? Ele se assenta no trono com esse documento na mão, com esse livro na mão, esse documento de propriedade. Os irmãos estão compreendendo? Então, quero que vocês prestem bem atenção que o documento de propriedade da vida eterna, escritura de propriedade da vida eterna, quando Adão o perdeu, por sabedoria ao invés de fé, ele voltou para as mãos do proprietário, o Deus poderoso, o Deus todo-poderoso. Veja bem, então, o parágrafo 172 da mensagem, a brecha, parágrafo 116 e o parágrafo 117 está exatamente dizendo isto que eu acabo de falar. Então, o que acontece que aquilo, quando voltou para a mão do proprietário original, nas mãos de Deus, esperando ser reclamado por meio da redenção. Esperando ser reclamado por meio da redenção. Um que fosse digno. Um que pudesse vir e ser digno de tomar da mão dele. Um que pudesse ser digno. E João estava chorando exatamente por causa disso, porque não havia ninguém digno. Ninguém digno. Da mesma forma, quando Deus aparece para Abraão, fazendo-lhe a promessa. Como ele não tinha ninguém maior do que ele para jurar, para fazer um juramento, não havia ninguém, não havia um segundo ser, não havia um terceiro ser, só havia ele mesmo. Ele jurou por si mesmo. Ele jurou por si mesmo. E como não havia ninguém digno, não havia nenhum digno sequer de tomar aquele livro e desatar os seus 7 selos, não havia ninguém digno, ele como leão, juiz, então ele mesmo tornou-se o parente redentor, vindo aqui nesta terra e sendo um de nós, semelhante a nós, tomando a forma de homem. E então, tomando a forma de homem, ele se sujeitou totalmente à palavra, como Adão não tinha se sujeitado. Ele foi o nosso segundo Adão, se sujeitando a
toda a palavra, passando por todos os testes e passando no teste, ele foi digno, dando sua vida, ressuscitando ao terceiro dia, foi digno de tomar esta possessão, foi digno de tomar esse livro, foi digno de então viver aquela palavra, foi digno de tomar esse livro, foi digno de abrir esse livro e foi digno de revelá-lo. Então vocês observam bem que aquele que tinha tomado o título de propriedade, que retinha o livro na sua mão, foi o mesmo pela qual não havia ninguém digno, foi ele mesmo que deixou de ser juiz e tornou-se o nosso advogado. Foi por isso que quando João olhou para ver o leão, ele viu um cordeiro como tido ensanguentado antes da fundação do mundo. Então, o que acontece? Nas mãos de Deus estava este livro, esperando ser reclamado por meio da redenção. Ele preparou um caminho de redenção, ele preparou um caminho de volta. E algum dia deve ser tomado de volta pelo Redentor. Veja bem, observamos bem este que está sentado no trono, correto? Esperando a reivindicação da redenção de sua redenção. A redenção já foi feita. A redenção já foi feita. Porém, a possessão ainda não. A possessão ainda está em andamento, porque o último eleito não entrou, mesmo Deus revelando todos os mistérios, mesmo o Filho do Homem aparecendo aqui para manifestar a palavra, mesmo Apocalipse 10, 1 aparecendo aqui, que é a aparição do Senhor, Cristo, a unção, Cristo ungido, ungindo um ministério para trazer de volta a palavra revelada. Então, o que acontece? O que acontece é que nessa mensagem, o intervalo, ou a brecha entre as eras e os selos, é uma mensagem que dá margem para muitas interpretações, principalmente para aqueles que alegam que Jesus Cristo já saiu do trono de intercessão em 1963, ou para aqueles que mudaram a tese dizendo que ele só apenas mudou de lugar. Agora, irmãos, eu quero dar alguns exemplos para alguns irmãos agora que estão acompanhando conosco. Eu quero dar alguns exemplos de como que em todos os intervalos, nós vamos observar como que em todos os intervalos houve problema. Sim, sempre quando houve um intervalo de certas coisas que estavam em andamento, que estavam em continuidade, quando aquela continuidade é interrompida, quando aquela marcha é interrompida e houve um intervalo, sempre houve problemas, sempre houve confusão. Vamos aqui dar alguns exemplos, por exemplo. Vamos supor aqui, por exemplo, quando Israel saiu do Egito, sobre a mensagem de Moisés, aquele grande profeta de Deus, nas quais foi lá no Egito com aqueles sinais maravilhosos e então trouxe ali 2 milhões de pessoas para fora para levar para a terra prometida. Vamos observar ali que naquela jornada, naquela caminhada, houve 3 intervalos. Houve 3 intervalos. E se você observar, nesses 3 intervalos, houve problemas, houve confusão. Quero repetir novamente para os irmãos terem entendimento do que eu vou dizer. O intervalo é quando algo que está em andamento, de repente para. É quando algo está em continuidade e aquilo, de uma forma ou de outra, para. Então, se você observar, Israel saindo do Egito, ela estava na sua jornada. Vamos observar 3 intervalos que Israel teve nesses 40 anos até chegar em Cades Barneia.
E se você observar, nesses intervalos, houve grande confusão, problema, morte, e Deus teve que agir. Vamos pegar, por exemplo, assim. Quando Moisés, por exemplo, subiu, Israel parou de marchar e ficou ao redor do Monte Sinai. Então Israel estava caminhando. E então Israel parou. Houve um intervalo. Moisés, o seu mensageiro, subiu no Monte Sinai e ficou lá por 40 dias. 40 dias. Ele estava recebendo de Deus as tábuas, as leis. O povo de Israel tinha que andar de acordo com as leis de Deus. Eles tinham que ter mandamento. Eles tinham que ter limites. Eles tinham que ter ordens. Eles tinham que ter para poder obedecer. E então, nesse intervalo de 40 dias que Moisés ficou lá no Monte Sinai, olha o que aconteceu. Veja o que aconteceu. Para vocês verem o que isto produz quando um intervalo surge. Olha o que isto produziu. Moisés estava lá em cima, lá no monte, lá no alto, recebendo de Deus as leis para trazer cá para baixo para o povo. E nesse período pela qual Moisés estava lá, o povo aqui embaixo ficou ansioso, ficou ociosos. Ficaram ali embaixo ociosos, interpretando. Eles ficaram aqui embaixo interpretando. Não, Moisés foi comido por um lobo. Não, Moisés foi mordido por uma víbora. Não, Moisés morreu de fome. Ah, não, Moisés caiu num penhasco e bateu a cabeça na pedra e morreu. Ah, Arão, nos ajude. Arão, você tem que pôr para nós agora. Você é o sacerdote, você está no lugar de Moisés. Dá-nós aí um Deus. Dá-nós aí algo que possa parecer com um Deus para nós poder continuar nessa jornada. Assim, veja o intervalo, o que produziu naquele povo. Veja o intervalo que produziu naquele povo, para vocês verem. E o povo sufocou Arão. E Deus tinha dado a Arão, dizer, Arão, fique com esse povo, fique com eles aí, e esperem até que eu volte. Mas eles não aguentaram, tiveram comichão nos ouvidos, não esperaram a presença do Senhor, não esperaram pela palavra revelada, não esperou pelo seu mensageiro, tiveram comichão nos ouvidos e então amontoaram para si interpretações e fizeram com que Arão fosse colocado numa pressão e então fazer com que Arão desse para eles um substituto, um Deus substituto, uma doutrina substituta para poder então seguir adiante. Veja bem como é que é a coisa. Isto foi no primeiro intervalo. Depois disso, vocês observam que quando Deus desce, Moisés desce, e Moisés fica irado e quebra tudo aquilo ali, você pode observar que ali houve uma carnificina, houve morte, mataram um monte de gente ali por ter desobedecido a Deus. Por ter desobedecido a Deus. Houve morte no arraial. Depois que aquele pecado foi cessado, Moisés retornou para o monte, traz de volta as leis. Agora observe que aí Israel continua. Porque não pode haver fermentação, não pode haver interpretação no meio do povo. Tem que acabar. Aquilo tinha que acabar para Deus dar continuidade à mensagem, para Deus dar continuidade à revelação. E depois que aquilo terminou, que aquele pecado foi expurgo no meio deles, Deus continuou. E quando continuou a sua jornada, havia uma cidade lá na frente, Moabe. Moabe estava no caminho de Israel. Moisés disse, gente, Moabe está na nossa frente, nós teremos que passar por Moabe, são nossos parentes, eles creem no mesmo Deus que nós cremos, porém não tem toda a revelação. Eles creem no Deus que nós cremos, mas porém não tem toda a mensagem revelada, não tem toda a revelação que nós temos. Nós temos a lei aqui conosco, nós temos os 10 mandamentos, eles não têm nada, eles só têm aquela fé em Deus e pronto. Moisés disse, vocês é um povo assim, olha, não toquem nada deles, o que nós
com o que nós comer nós pagaremos, o que nós beber nós pagaremos, nós vamos passar no meio deles e não vamos misturar com eles. Nós sabemos que ali houve um intervalo novamente. Israel parou de prosseguir, se acampou e houve um intervalo. Nós entendemos a história, sabemos que lá havia um rei, Balaque, que ficou temeroso por ver aquele povo numeroso lá nas montanhas e pensou que poderia ser cativeiro, poderia estar cativo na mão daquele povo e pediu ali um profeta mercenário, um profeta assalariado, que foi Balaão, para poder ir até diante de Deus, consultá-lo para poder amaldiçoar aquele povo na qual era abençoado. Vocês já conhecem a história. Deus havia falado para ele que ele não poderia amaldiçoar um povo que já era abençoado por ele. Então, Balaão volta de novo diante de Deus e Deus diz para ele: não vá com esse povo, mas Deus permitiu que ele fosse e falasse somente o que Deus colocasse na sua boca. Mas Balaão, mais ainda persuadido a ter riquezas, mais prestígio diante de Balaque, então ele ensinou a Balaque a fazer com que o povo de Israel se prostituísse. E prostituindo, então, Deus colocaria seu juízo em cima do seu povo, porque Balaão não podia fazer nada, a não ser que fizesse com que o povo de Israel pecasse contra Deus. E pecando contra Deus, Deus tinha que fazer alguma coisa. Foi exatamente o que ele fez. Então Balaque mandou comissários, mandou mensageiros, convidando ao povo a uma grande festa, dando boas-vindas, dando bons requintes, comida boa e assim por diante, um companheirismo, uma reunião de companheirismo, uma unidade, aquela coisa toda. E então Moisés já tinha falado para eles não descer, mas 23 mil desceram. 23 mil pessoas foram lá, talvez com boa intenção, mas aí um gole de um vinho, um gole de uma interpretação, um gole de uma doutrina, um gole de isso, um gole daquilo, tomam um vinho aqui, um estímulo ali, um vinho ali, e quando eles viram, estavam todos embriagados e não percebendo, perdendo a noção entre si, eles já estavam cometendo adultério e prostituição com outras mulheres que não eram as suas mulheres. E, no entanto, o que aconteceu? Por eles terem feito isso, Deus matou num dia só 23 mil homens. Veja bem, foi o intervalo aconteceu, fez que isto acontecesse. Depois que isto aconteceu, que houve essa matança, Deus primeiro tinha que matá-los. E então Deus permitiu que a igreja continuasse com a luz da palavra e continuasse com a luz da revelação. Muito bem. Ou seja, Moabe ficou para trás e Israel continua na sua jornada. Israel continua na sua jornada. E então Israel, na sua jornada, chega até em Cades Barneia. Cades Barneia é um lugar chamado trono de julgamento. Em Cades Barneia corria um rio que dava para 7 fontes. Um rio com 7 braços. Lugar de julgamento. Cades Barneia, representando uma água que se dispõe para 7 eras da igreja. Um Deus com seus 7 espíritos, seus 7 mensageiros durante as 7 eras da igreja. Cades Barneia. E em Cades Barneia, Moisés se assentou com o povo. Outro intervalo, porque Israel parou de marchar, Israel parou de caminhar. Outro intervalo surgiu. Nesse intervalo, Moisés então escolheu 12 cabeças, 12 ministros de cada tribo, 12 cabeças. Entre eles estavam Josué e Calebe, e nesses 12, Moisés disse para eles ir na terra, averiguarem a terra, e então ficou lá por 40 dias. E então, quando eles examinaram a terra, viram a terra, viu que a terra era boa, viu que a terra era exatamente o que Deus tinha prometido, viu que a terra
era exatamente o que a palavra de Deus tinha prometido, viu que exatamente Deus cumpriu o que ele tinha falado, os seus olhos contemplaram, eles viram com seus próprios olhos que a terra era boa e manava leite e mel. Mas eles viram outras coisas lá. Eles viram também gigantes, eles viram os filhos de Enaque, homens poderosos de guerra e assim por diante. No fim dos 40 dias, eles voltaram, retornaram, trazendo as novidades. Olha que era um intervalo, 40 dias. E então os 10 espias chegaram de mãos vazias, enquanto que Josué e Caleb chegaram com seus lombos ali, pesado, com um varão grande, carregado com um enorme cacho de uvas. E os 10 espias começou a pregar a mensagem. Os 10 espias tiveram a oportunidade de pregar. Os 10 espias tiveram a oportunidade de pregar a mensagem do que eles viram, do que foi revelado para eles. E o que foi revelado para eles? Olha, eles disseram, olha, a mensagem é exatamente isto. A mensagem é exatamente isto que disse o nosso profeta Moisés. Porém, Moisés esqueceu de um detalhe, Moisés esqueceu disso. Ele não viu que lá tinha gigantes, lá tinha homens, filhos de Enaque e assim por diante, homens gigantes que estraçalharão nossas mulheres, estuprarão nossas filhas e nós seremos como gafanhoto na sua presença. E então cada um foi mostrando sua interpretação, cada um foi mostrando sua luz, sua revelação, depois de ter visto o mistério revelado, depois de ter visto a revelação. E Josué e Caleb permaneceu com a revelação. Josué e Caleb, vendo que o povo ficou alvoroçado, vendo que o povo todo ficou alvoroçado, é a mesma coisa hoje, todo mundo alvoroçado com muitas doutrinas, um pastor diz isso, outro pastor diz aquilo outro, um pastor diz aquilo outro, um pastor interpreta isso, um pastor interpreta aquilo outro, e o povo todo fica alvoroçado, fica todo mundo querendo saber quem está certo, quem está certo, quem está errado, quem está certo, o povo ficou tudo confundido, e Moisés ali ficou apertado no seu coração, enquanto que Josué e Caleb fez calar o povo e mostrou para eles, aqui está a evidência de que a terra é boa, aqui está a evidência. Josué fez calar o povo e ficou com a mensagem da hora. Josué não interpretou a mensagem, ele ficou do jeito que viu, do jeito que Deus prometeu, do jeito que Deus mostrou, ele ficou exatamente. Então observe bem, por causa desse intervalo ali, trouxe um alvoroço entre todas as pessoas, trouxe uma incredulidade nas pessoas, trouxe uma fermentação, o povo, e fermentou todo o arraial, e aquela fermentação aí irritou a Deus. Deus então matou todos aqueles ali que estavam ali, homens que tinham saído do Egito com a mensagem do profeta na mão, e então Deus matou todos, salvos, porém, todos aqueles que tinham nascido de 21 anos para baixo, que não tinham saído do Egito e que entrou juntamente com Josué. Mas por que houve isto? Por causa do intervalo. O intervalo trouxe essas interpretações. O intervalo trouxe todas essas coisas. Observe Jesus Cristo para vocês verem. Irmãos amados, observe Jesus Cristo. Ele tinha dado ordens para os discípulos, Jesus tinha falado sobre sua missão, Jesus tinha falado sobre sua morte, sepultamento e ressurreição, Jesus tinha falado sobre tudo isso. Mas quando Jesus morre, o que os discípulos fizeram no dia seguinte? O intervalo era apenas de 72 horas. O intervalo era somente de 72 horas até ele voltar dos mortos, até ele ressuscitar o terceiro dia. Mas o que eles fizeram nesse intervalo? Foram pescar, esqueceram da promessa, esqueceram do que Deus tinha prometido. Eles foram pescar, como se fosse um homem comum que tivesse morrido, como se fosse um homem ali que tivesse morrido e que não voltaria mais.
Veja, eles então, por causa desse intervalo, um intervalo que não era nem 72 horas, nem 72 horas, o que está acontecendo com esse povo, o que está acontecendo com esse grupo no mundo inteiro, onde está extraindo as interpretações sobre o sétimo selo, que estão extraindo a interpretação sobre ismos, interpretação sobre o sétimo selo, só por causa dessa meia hora, desse intervalo. É nesse intervalo que está todas as subjeções. Amados e preciosos ouvintes, que Deus possa nos abençoar nesta terceira parte, porque Jesus ainda se encontra no trono intercessório, intervalo. Na quarta parte, nós vamos falar sobre redenção e possessão. Que Deus possa abençoar todos vocês e que possam ter um entendimento aberto sobre esse assunto, no nome do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, nós estamos em Sarzedo, na rua Milton Campos, 339, no bairro Brasília, com os cultos todas as terças e quintas, às 9h30 e domingo, às 18 horas. Que Deus possa abençoar todos vocês e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa enriquecer os vossos corações e abrir vossas mentes para compreender a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Celestial, abençoa nossos irmãos e irmãs que estão acompanhando os estudos pela rádio, Pai. Que a graça do Senhor possa abençoar todos eles, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos.